Oi, meu nome é Luciana Borges, eu sou aluna do primeiro período da Unitins, do curso de Direito. Eu vim fazer um trabalho sobre História do Direito, vou falar sobre o livro de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, e vou falar sobre o tema do livro de Guerras do Brasil, no Brasil. Vou começar falando que apesar do Brasil ser um país conhecido pelas pessoas calorosas, receptivas, pela cordialidade e gentileza, houveram diversos conflitos que assolaram o povo brasileiro, assolaram a história brasileira, marcaram de uma forma brutal toda a história do Brasil, tantos conflitos étnicos, tantos conflitos religiosos, econômicos, sociais, de diversos caráteres que marcaram profundamente toda a história do Brasil. Bom, os conflitos interétnicos existiram desde sempre entre as tribos indígenas que aqui viviam, os nativos, que se opunham umas às outras, mas nunca avançaram para um quadro sangrento ou muito violento, porque nenhuma impunha a sua hegemonia sobre a outra. Mas esse cenário mudou completamente quando os europeus vieram para cá e vieram depois, posteriormente, com o objetivo de impor a sua cultura, de dominar os povos nativos e impor a sua cultura sobre eles, e reprimindo de forma violenta os nativos. E com isso, várias revoltas foram surgindo, desencadeando guerras muito violentas que levaram a milhares de mortos durante muito tempo, que perduraram por muito tempo porque os indígenas não aceitaram a subordinação aos portugueses e resistiram. Eu vou exemplificar alguns dos movimentos importantes, de vários que ocorreram na história do Brasil, que tiveram caráteres distintos, mas que se influenciaram como um todo. Houve a Guerra de Cabanas, que também ficou conhecida como cabanagem, que foi um movimento predominantemente interétnico, porque envolveu negros, indígenas, mestiços e pobres e brancos de classe pobre, que viviam em condições de extrema pobreza e estavam insatisfeitos com as elites coloniais e o governo regencial da época. Eles se reuniram para fazer uma revolta que na época conseguiram até tomar a província do Grão-Pará, mas o desfecho foi com a repressão brutal das forças imperiais, que resultou em milhares de mortos. E teve também a Guerra de Palmares, que foi um exemplo crucial de conflito de caráter interracial, que envolveu negros fugitivos do engenho de açúcar, que fugiam com o objetivo de criar uma sociedade mais justa e igualitária entre eles. Foi um conflito muito longo entre o Quilombo dos Palmares e as forças portuguesas, e representou a resistência e a força do povo negro contra a escravidão. Depois de várias expedições fracassadas, o líder do Quilombo, conhecido como Zumbi dos Palmares, foi capturado e morto. Temos também o exemplo da Guerra de Canudos, que foi um movimento de uma revolta de caráter predominantemente classicista. Ela envolvia trabalhadores pobres e marginalizados, trabalhadores rurais, pobres e marginalizados, conhecidos como sertanejos, que lutavam contra as elites rurais, grandes latifundiários, grandes fazendeiros. Eles tinham por objetivo buscar melhores condições de vida, pois passavam pela seca no Nordeste, pela seca, pela fome e pela miséria extrema, e a exploração dos grandes latifundiários só piorava a situação, fazendo com que a revolta se desencadeasse e se tornasse um conflito violento, mas que o exército reprimiu de forma brutal também, causando milhares de mortos.
Enfim, esses foram só alguns exemplos dos diversos conflitos, dos diversos importantes conflitos que aconteceram no Brasil. E o que existe de comum e mais relevante em todos eles é que os oprimidos nunca deixaram de tentar lutar e nunca desistiram de buscar por seus direitos e de sair do destino que era prescrito para eles naquela época. Bom, foi isso. Obrigada.